Daniel Cid, eu sou pesquisador na FUNSEMI, na área de recursos hídricos. Tenho trabalhado como colaborador no projeto Cientista-Chefe, mais ligado diretamente aos planos de seca. A gente tem trabalhado com o plano de seca nas regiões hidrográficas, especificamente no reservatório Patu. Esse reservatório que é estratégico no Ceará, ele abastece dois municípios importantes, que é o município de Senador Pompeu e o município de Milhã, ambos localizados na região hidrográfica do Banabuiú. É uma região que nos últimos anos tem sido gravemente afetada pela seca, com níveis de acumulação em seus reservatórios baixos. Então esse plano ele surge como uma estratégia de mitigação desses efeitos, sabe? E o interessante desse plano é que ele é feito de forma participativa. Em todas as etapas desse processo existe a colaboração, tanto do poder público em suas esferas, municipais, estaduais, federais, quanto da população local. Então a gente consegue unir esses diversos atores, em busca de uma solução para a seca da região. A seca, de fato, ela é uma realidade no nosso estado, então a gente precisa entender isso e precisa conviver com essa seca. Então o plano de seca ele entra como mais uma estratégia nesse combate, que ele é um plano de fato operacional, é um plano enxuto com ações, dado que a seca acontece, que ela se estabeleceu, a gente busca no plano quais que seriam as medidas que possam ser tomadas para que ela de fato consiga ser mitigada, como que esses impactos eles possam afetar de forma menos grave as populações. Então é uma realidade, a seca é uma realidade no nosso estado e a gente precisa conviver com ela. Então o plano ele vem como estratégico, como uma política estratégica de combate à seca. No caso do plano do hidrossistema Patu, nós tivemos diversas reuniões com a comunidade, tanto dos municípios de Senador Pompeu quanto de Milhã, que estavam envolvidos em todo esse processo. Então foram reuniões de discussão, de conversas, as pessoas elas participaram da fase de diagnóstico, participaram das fases de planejamento, e de fato agora na parte de implementação desse plano. A fase de diagnóstico começa quando a gente vai a campo, e entende com a realidade local quais foram os impactos que a última seca trouxe, quais foram as estratégias utilizadas pelas populações, pelos gestores nas áreas de recursos hídricos, como que eles puderam lidar com essa seca, como que eles puderam de fato enfrentar a seca. E aí a gente tem diversas reuniões, a gente entende toda a complexidade que a seca promove e traz às realidades locais. Na segunda fase a gente parte com a parte de planejamento, onde existe a sinalização de como é que essa seca pode vir a ser no futuro. A gente, a partir dessa seca do passado, a gente entende que a gente precisa olhar de forma a gente precisa ter um olhar mais de perto para os reservatórios, então a gente passa a zonear os reservatórios para que possam existir gatilhos de seca, a partir do nível do reservatório a gente tem um estado de seca e a gente tem que fazer esse monitoramento, Esse monitoramento também ele vai ser feito de forma participativa, com apoio das populações locais, com apoio da companhia de gestão, da COGER, para que esse monitoramento possa acontecer. Os estados de seca eles vão se dar a partir do zoneamento do reservatório. Então, dado que o reservatório atinge um determinado volume, a gente observa no plano qual que seria esse volume, qual seca esse estado está envolvido. Então, o reservatório ele passa a funcionar como um gatilho da seca. Com a construção do plano, a gente entende que dada determinado tipo de seca, a gente tem estratégias específicas para lidar. Então, são ações que vão envolver tanto a população quanto os órgãos de gestão, órgãos locais, estaduais também. O plano de seca ele se diferencia do plano de bacia hidrográfica pela questão da escala temporal. Então, enquanto o plano de bacia está pensando na bacia a longo prazo, nos usos, nas ofertas, é tudo que vai acontecer nos próximos 20, 30 anos. O plano de seca ele entra como uma estratégia operacional de curto prazo. Acho que cabe ressaltar que esse plano ele não é fixo, ele é aprimorado. Então hoje a gente está entregando, nos próximos dias estamos terminando o plano de seca do Patu, mas esse plano ele pode ser revisto a cada momento.
Então, à medida que uma nova estrutura hídrica é instalada dentro da bacia, a gente precisa refazer esse plano. Então, a gente está tentando trabalhar esse plano realmente participativo para que os futuros planos possam ser feitos diretamente pela própria comissão gestora, né, ou pelo comitê de bacia. Ele é um plano individualizado para a bacia, né, para a região. Cada bacia tem a sua especificidade, cada bacia tem o seu nível, digamos, de seca, né? Tem regiões em que a seca ela não é um processo tão grave, mas em outras ela já afeta drasticamente as comunidades. Então tem regiões em que quando o nível do reservatório baixa um pouco, comunidades já são afetadas. Em outras você consegue captar água até os níveis mais baixos do reservatório. Então toda essa diferença de como a bacia, os usos, né, isso faz com que tudo a gente possa pensar, a gente deva pensar um plano de seca para cada região específica, né? No caso do reservatório Patu, nós temos comunidades que são drasticamente afetadas à medida que o reservatório começa a baixar. Então a gente entende que a gente não que a comunidade ou que o município ele não vai entrar em estado de seca quando o reservatório estiver só no nível muito seco. Então, ele pode entrar já no estado de alerta de seca quando o reservatório já começar a baixar um pouco. Então essa diferença, até a gente ir aos locais e perceber de fato essas diferenças, fizeram com que a gente até refizesse pensar em algumas metodologias, né, que pudesse zonear o reservatório. Então esse zoneamento que a gente faz, essa cenarização, a gente fez também buscando ouvir essas demandas locais. A gente entende também que o plano não é um plano de infraestrutura, né? Esse é um plano operacional, então a gente trabalha com o que já existe. Então a gente pensa em estratégias que vão intensificar o seu uso à medida que a seca se agrava, olhando para o reservatório à medida que esse reservatório seca. Então, ações mais enérgicas elas vão acontecer para que de fato a gente possa mitigar o problema que a seca vai causar na região. Parado. O reservatório Patu, que é estratégico para a região hidrográfica do Banabaioú, que tem um volume total de 65 milhões de metros cúbicos, chegou a pouco mais em 2016 a 0,5% desse volume total. Então trazendo uma situação muito complicada para as regiões. A região que já tinha pouca água, que é o município de Senador Pompeu, então houve transferência para a região de Milhã, agravando ainda mais os conflitos, né, entre os usuários. À época, os irrigantes deixaram de atender suas culturas, e aí durante o prolongamento dessa seca, hoje você tem poucos irrigantes que dependem da água desse açude. A ideia é que esse plano também possa trazer uma melhoria, né, nos usos. A ideia é que esse plano também possa trazer uma ampliação, né, desses usos nas suas fases de normalidade. Nós entendemos que a seca ela tem diversos estágios, então nós temos estados de normalidade, por exemplo, que a gente pode ter com que os usos múltiplos, né, do reservatório, a gente possa ter água para atender às populações locais, a gente possa ter água para atender aos irrigantes. Quando a seca se agrava lá no estado de alerta, a gente pode começar a ter uma restrição de uso, né, desses usuários, mas a gente também pode se preparar para essa seca de outras formas, como por exemplo fazendo uma redução do consumo da água, né, como vontade própria dos usuários, mudando algum tipo de método de irrigação para que a gente possa utilizar menos água, e à medida que a seca se instala, que a seca fica mais grave, a gente entra com medidas de forma mais enérgicas, que possam de alguma forma restringir o consumo dessas áreas. Então, diante de todas as características, né, dos reservatórios, cada um funciona de uma forma diferente, e por isso que cada um precisa ter, de fato, um plano que possa retratar a realidade local. A comissão gestora do Patu hoje ela é composta por, em sua grande maioria, de usuários de água e também sociedade civil, né? Nós temos associações, sindicatos que participam, né, dessa comissão. As reuniões com essa comissão elas foram bem proveitosas, porque a gente pôde entender a realidade local, de quando faltou água. Então nós entendemos que o açude Patu, um pouco que ele baixa do seu volume, ele não consegue mais atender alguma comunidade.
Então a gente precisa de fato entrar com um plano, né, com um planejamento, para que quando ele baixe um pouco, a gente tenha algum tipo de ação que passa a fazer com que a gente aumente a segurança hídrica dessa região. Então, o plano de seca ele é um projeto do cientista-chefe de recursos hídricos que tem o financiamento da FUNCAP, né? Eu faço parte da FUNSEMI como instituição parceira. Além da FUNSEMI, nós temos a COGER, né? Tanto a sede de Fortaleza quanto a gerência regional, suas gerências regionais. Aqui no hidrossistema Patu, nós tivemos o apoio da gerência de Xeramobi, fazendo toda a interlocução, né, quanto aos usuários de água, a sociedade civil, né, os setores que trabalharam junto nesse processo. Nós também temos o apoio institucional da Secretaria de Recursos Hídricos e a UFC.